Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor David. E, gente, hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de direito penal, conceito analítico de crime. Nós estamos estudando especificamente, gente, o que é crime, o que pode ser considerado crime, tá? Então nós já vimos que o crime ele é composto por fato típico, ilícito, e agora nós vamos analisar o elemento culpabilidade, porque o fato ele tem que ser típico, ele tem que ser típico, ele tem que ser ilícito e, por fim, ele tem que ser necessariamente culpável para que se possa falar em crime. Sem a existência desses três elementos, gente, não há o que se falar em crime. O crime não vai existir. Só é crime o que tem esses três elementos. A conduta que possui esses três elementos que nós vamos analisar aqui agora, o último elemento delas, tá? Quando eu estava na graduação, eu escutava muito das pessoas falando, né, que a gente namora o direito penal, mas acaba se casando com o direito civil. Graças a Deus, gente, eu fui uma exceção dessa regra. Não me casei com direito civil, continuo no direito penal. E que matéria gostosa, né, gente? Principalmente essa parte de introdução, né, sobre o que é de fato um crime. É muito bom. Direito penal é sensacional. Direito penal muito melhor do que civil, tá? Vamos lá, começando pela culpabilidade. Vamos falar sobre a culpabilidade. Gente, o que que é culpabilidade? Culpabilidade, gente, é a capacidade que o Estado tem de atribuir a uma pessoa, a alguém, a responsabilidade penal pela prática de uma infração penal. Isso é culpabilidade. Então, nós vamos analisar se o Estado pode responsabilizar uma pessoa pela prática de uma infração penal. E como nós vamos ver adiante, em alguns casos, não. Não pode, tá bom? Então, ó, o STJ, ele vai distinguir a culpabilidade em dois momentos diferentes, enquanto substrato do conceito analítico de crime, que é o que nos interessa nessa aula, que é o juízo de reprobabilidade relevante para a própria configuração da infração, ou seja, a culpabilidade como elemento do crime, porque sem ela não há o que se falar em crime, tá bom? E, em segundo momento, a culpabilidade vai aparecer novamente no Código Penal, no artigo 59, no caso da dosimetria da pena, tá? O juiz ele vai analisar a culpabilidade do indivíduo para poder fazer a dosimetria da pena. No entanto, gente, é só após a configuração do delito, né, propriamente dito. Então, após se concluir a responsabilidade da pessoa, é que nós vamos ver essa segunda culpabilidade, que não vai ser o objeto do nosso estudo de hoje, tá? E, gente, tema muito tranquilo. Culpabilidade, ela basicamente vai se dividir em imputabilidade, em potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, tá? Nós vamos analisar um por um. A começar pela imputabilidade. Imputabilidade é esse trecho aqui, título 3 do Código Penal, que compreende o artigo 26, 27 e 28. Recomendo a leitura, podem dar uma lida no Vadmecum ou então pela própria lei, pelo próprio site, tá? Mas não deixem de ler esses artigos, são extremamente importantes. E vamos começar do começo, doentes mentais. O que é importante aqui da gente entender sobre os doentes mentais? Que a incapacidade da pessoa que sofre por uma doença mental seja completa, inteiramente incapaz. Ela sendo inteiramente incapaz, na hora, na ocasião da ação ou da omissão do crime, que ela comete crime, ela vai ser inimputável.
Inimputável é o oposto de imputável. Imputável vai ser a pessoa que responde por crime, que o Estado pode atribuir para ela uma conduta criminosa e impor sanções penais, ou seja, impor penas. E os inimputáveis são aquelas pessoas que o Estado não tem o direito de impor uma pena, tá? No caso dos doentes mentais, caso essa pessoa tenha uma doença que incapacite ela de compreender a realidade fática, de compreender o mundo ao redor, ela vai ser considerada inimputável, ela não vai poder responder pelo crime. Olha o exemplo. Mévio teve um surto psicótico total, total, gente, ó, e destruiu o veículo alheio, achando que o veículo era um monstro, um alienígena que foi um enviado do espaço. É evidente, né? Uma pessoa que, por exemplo, sofre de algum distúrbio grave, como a esquizofrenia, desde que seja considerado como um surto psicótico total, né? A pessoa é um doente mental, ela não vai responder pelo crime. A professora vai ficar impune? Não, não é assim que funciona. Mas, de fato, não vai haver crime. Só que essa pessoa vai sofrer uma ação penal e, no final do processo, o juiz vai dar uma sentença absolutória imprópria. No caso, é uma absolvição com uma medida de segurança imposta. No caso dos doentes mentais, é a internação, tá? A pessoa ela fica internada numa clínica psiquiátrica para poder tratar e ser reintegrada à sociedade. É assim que funciona. Só que pode acontecer da pessoa ser parcialmente incapaz. Olha aqui o exemplo. Em uma discussão, Mévio sofre de quê, gente? De borderline, de transtorno de personalidade. Ele muda de personalidade constantemente. É uma doença que incapacita ele? Não. Ele convive em sociedade normalmente, tá? Só que é necessária atenção, porque de vez em quando ela ataca. E quando essa doença ataca, ele acaba perdendo o controle, tá? No caso in- dele estar parcialmente incapaz de entender o que que ele está fazendo, ele vai sofrer a sanção penal. A pena vai ser imposta para ele. Só que nesses casos, há redução de pena. A pena vai ser reduzida, certo? Então, essa é a questão dos doentes mentais. Dos doentes mentais. Vamos agora aos menores. Gente, menor de 18 é inimputável. Ah, mas a pessoa cometeu um estupro com 17 anos e 11 meses. Penalmente inimputável. O Estado não possui o direito de atribuir uma pena ao menor de 18 anos. Ponto. Ah, professor, mas é muito injusto. Azar. O legislador assim fez e é assim que funciona, tá? Então, não importa para a gente aqui ficar discutindo se é certo, se é errado. O que a gente precisa aprender é resolver a questão. Então, entendam. Menor de 18 anos não comete crime. Por quê? Porque ele pode cometer um fato típico, um fato ilícito, mas nunca vai ser culpável. A culpabilidade aqui ela é sempre excluída. O que que adolescente e criança faz? O que que o menor de 18 faz? O que que ele comete? Ele comete ato infracional. Esse ato infracional, como a gente vê em jornais, em noticiários, pode ser um ato infracional é, análogo ao crime de homicídio, pode ser ato infracional análogo ao crime de estupro, tá? Independente. Mas ele sempre vai cometer ato infracional. E ele está sujeito, pessoal, à legislação especial contida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto vai ter algumas medidas para poder reintegrar o menor de 18 anos à sociedade.
tá? Só que olha o detalhe interessante aqui. Se a pessoa é maior de 18 e menor de 21, ela vai contar com uma atenuante. Ou seja, a pena dela diminui. Com exceção, gente, preste atenção aqui, crime sexual contra a mulher. É uma novidade que nós tivemos aí no nosso Código Penal. Então, se a pessoa maior de 18 e menor de 21 comete crime sexual contra a mulher, ele não vai contar com essa atenuante, com essa diminuição na pena dele, tá certo? E a título de curiosidade, como eu havia falado sobre as medidas do ECA, é interessante a gente compreender o seguinte: o menor, se a pessoa tem 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias, ela é considerada como criança. Criança é sujeita à medida de proteção. Já o maior, na verdade, já o que tem 12 anos completos até os 18 incompletos, ou seja, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Esse é considerado adolescente e ele é sujeito às medidas socioeducativas, sendo a mais severa delas a internação. Tá? Vamos lá, passando dos inimputáveis. Vamos para a emoção e para a paixão. Para começar, o que é emoção e o que é paixão? Gente, emoção é aquele estado de curta duração, um estado psicológico. É uma raiva momentânea, uma fúria, um ciúmes momentâneo, uma indignação momentânea. Tudo aquilo que é momentâneo vai se encaixar em emoção, tá? E paixão é aquela pessoa que tem aquela crise psicológica de grande duração, de longa duração. Aquela pessoa que nutre um ódio por alguém, que nutre um dissabor, um ciúmes possessivo, uma rixa, daí se dá o nome de paixão. O que é interessante a gente saber aqui? Ambas são puníveis, tá? Existe culpabilidade em ambas. No entanto, na emoção, há algumas disposições que diminuem a pena. Por exemplo, artigo 121, parágrafo 1º, que é o homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado, percebam aqui, ó, aquela pessoa que mata sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 até 1/3. Olha o exemplo aqui. Vamos imaginar uma discussão entre Mévio e Tício. Mévio ofende a mãe de Tício. Tício não fez nada para Mévio e, enfurecido pela emoção, por uma fúria momentânea, saca sua arma e profere disparos em Mévio e mata Mévio. Pode parecer um pouco absurdo, não sei da onde que vocês me assistem, mas pelo menos aqui no interior de Minas é muito comum. A pessoa chama a outra de corna, vai lá, saca a arma e mata. A pessoa xinga a mãe do outro, xinga a mulher do outro, a pessoa vai lá, saca a arma e mata, dá facada. Em algumas sociedades, né, alguns povoados mais conservadores, aonde existe esse costume, né, essa moral interligada entre eles, isso é comum e acaba acontecendo isso aí. E nesses casos, se a pessoa que matou não provocou, foi uma provocação injusta, né?
Nesses casos aqui, nós contamos com a presença do homicídio privilegiado, que é uma redução de pena por conta da emoção. Já a paixão não, gente. A paixão ela é punível em todos os casos. Por quê? Porque é uma crise psicológica de longa duração e não há qualquer possibilidade de redução de pena de crime passional. Nosso ordenamento jurídico não permite. Olha o caso aqui do exemplo. Vamos imaginar aqui um feminicídio provocado por ciúmes. A pessoa, além de responder pelo crime, que é hediondo, ela ainda vai ter uma majorante, ou seja, a pena dela vai aumentar. Por quê? Porque o motivo foi torpe. O motivo foi, assim, foi torpe, foi um motivo fútil, um motivo, assim, meio que idiota, um motivo besta. Então, por conta disso, a pena dela vai ser sempre aumentada. Então, nos casos de crimes passionais cometidos por paixão, geralmente a pena vai ser aumentada, tá? Desde que haja a configuração da torpeza. E o sonambulismo? O sonambulismo ele não exclui a culpabilidade, tá? Ele exclui a conduta. E como vocês já aprenderam com o professor Patrick, o fato típico é composto de conduta. Então, a pessoa que está em estado de sonambulismo não se pode falar que ela comete algo, porque não há conduta, ela não está consciente. Se ela não está consciente e não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime, tá? Se exclui o fato típico, nós não vamos entrar no mérito do fato ilícito e da culpabilidade. Havendo a tipicidade da conduta, nós já paramos por aí. Então, sonambulismo, espasmos, movimentos involuntários, tudo isso exclui a conduta. Se exclui a conduta, exclui o fato típico, tá certo? Vamos lá para a parte bastante sensível, que é a embriaguez. Pessoal, a embriaguez, ela pode ser voluntária ou ela pode ser culposa. Voluntária, vou beber até cair. Culposa, não queria, mas bebi. Ah, hoje eu vou ficar tranquilo. Aí a pessoa pega e oferece um copo, aí você se convence e acaba bebendo por culpa, né? A famosa embriaguez culposa. Gente, essas duas embriaguezes aqui, elas são punidas, tá? Elas são punidas. A culpabilidade, se você se embriagar, tanto de forma voluntária ou culposa, você cometeu um fato típico ilícito, você certamente vai estar incorrendo em crime porque ele vai ser culpável, tá? E, gente, quando eu falo que, quando o Código Penal, na verdade, fala em embriaguez, nós temos que entender que é o álcool ou qualquer substância de efeito análogo, falando de droga, cocaína, maconha, LSD, êxtase, crack, qualquer coisa, tá? Xanax, qualquer coisa. Então, se você se embriaga, você responde pelo crime. Qual que é a exceção trazida pelo nosso ordenamento jurídico? Caso fortuito e força maior. O que é o caso fortuito? É um acidente. O famoso copo batizado, é um exemplo. Olha só, vamos imaginar aqui, você está em uma festa, está com seu copo de refrigerante, você nem está bebendo. A pessoa vai lá, mal intencionada, e coloca uma pílula de êxtase no seu copo. Aí você fica muito louco, sai aí pela rua e mata uma pessoa, comete algum crime. Nesse caso aqui, você pode ter cometido um fato típico, ilícito, porém ele não vai ser culpável, porque foi uma embriaguez por causa fortuito.
Embriaguez lembra que também é efeito de droga, gente. Ou então, tem outro caso, né? Outro exemplo aqui. Imaginemos que você está em uso de medicamento que não tolera álcool. Você sai com a sua família e acaba que você pede uma cerveja zero, o garçom se esquece desse detalhe, te dá uma cerveja normal, você bebe, fica muito louco, mata sua esposa, seus filhos. Nesse caso aqui, existe crime? Não, porque o fato é típico, ele é ilícito, mas ele não é culpável, porque seu corpo, porque você, seu organismo estava com remédio, você não tinha como saber que você era intolerante ao álcool, você não pediu álcool, você pediu uma bebida normal, e, por caso fortuito, por acidente, você acabou recebendo algo, uma bebida alcoólica. Não há o que se falar em culpabilidade aqui, então não há crime. Crime não existe. E, além do caso fortuito, há a presença aqui também da força maior. Força maior, gente, vamos imaginar aqui que o indivíduo ele é obrigado a ingerir álcool, a bebida alcoólica, ou então a fazer o uso de droga. E logo após ser liberado dessa obrigação, ela comete crime. Imaginemos uma pessoa com a arma apontada na cabeça, né? Aí os sequestradores falam, ó, ou você bebe 2 garrafas de cachaça, ou então a gente mata. É claro que a pessoa vai beber. Se ela beber e cometer crime, e cometer um delito penal, o crime ele não vai existir. Por quê? Por conta da excludente de culpabilidade, chamada força maior. Tá certo? Então, um detalhe interessante aqui é o seguinte: a embriaguez tem que ser necessariamente completa. Olha aqui, gente, o material. Se ela for incompleta, a pessoa vai ser punida, normalmente. Opa, ela vai ser punida. Só que a pena vai ser reduzida. A pena sempre é reduzida nesses casos, tá? Ah, mas como é que a gente sabe se a embriaguez for completa ou não? Gente, olha só. Nas questões de concurso, tem que constar essa informação. Eles não vão deixar isso em branco pro candidato imaginar uma situação hipotética, ele cogitar, né? Ele presumir. O enunciado tem que necessariamente conter a informação de que a embriaguez foi completa. E lembrando que se for incompleta, se a pessoa não ficou completamente bêbada ou drogada, vai existir a imputação penal, o crime ele vai existir. Mas lá na dosimetria, o juiz vai reduzir a pena, tá certo? E a embriaguez pré-ordenada? O que acontece com a embriaguez pré-ordenada é que aquele indivíduo que ele se embriaga com a finalidade de cometer crime, tá? E nesses casos aqui, a pena, ela sempre aumenta. Vamos imaginar aqui um casal aonde o marido ele descobriu uma traição ou então ele supõe que essa traição existe. Ele desconfia de uma traição. Ele não tem coragem de matar a esposa, só que ele sabe que se ele beber, ele vai ter coragem. Ele se embriaga, toma caixas e caixas de cerveja e mata a esposa. Nesse caso aqui, há crime? Claro que há. E há crime ainda com aumento de pena, porque a embriaguez pré-ordenada, ela é condenada pelo nosso ordenamento jurídico, ela sempre vai aumentar a pena, tá certo? Então, sobre a embriaguez é isso, gente, sem segredo. Tranquilo. Vamos agora para o segundo elemento, potencial consciência da ilicitude. Gente, basta nós nos perguntarmos: a pessoa que cometeu o suposto crime, ela tem a capacidade de entender que a sua conduta é ilegal? Ela tem a capacidade? E lembrando, gente, que o desconhecimento da lei não isenta a pena. Mas se ele for comprovado, vai diminuir a pena. Causa atenuante 65.
inciso segundo do Código Penal. Então nós temos que fazer essa pergunta. Por quê? Porque a pessoa que cometeu o suposto ilícito, ela pode incorrer em erro de proibição, que é o que interessa para a nossa matéria de culpabilidade. Só que eu vou abordar aqui também sobre o erro de tipo, tá? Só que o que nos interessa é o erro de proibição. Olha só, que interessante. O erro de proibição, a pessoa sabe o que ela está fazendo, mas ela acredita que o que ela está fazendo não é crime. Ah, professor, mas como assim? Vou explicar. Olha só, artigo 21 do Código Penal, o que ele aduz? O desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, você não pode usar a desculpa de que você não conhece a lei. Porém, como tudo no direito, depende, tá? O erro sobre a ilicitude, que é a mesma coisa de erro de proibição, é a mesma coisa, ele pode ser inevitável, ele pode ser inevitável, ou ele pode ser evitável. Se não tiver como se não tiver como evitar, se ele for inevitável, ele isenta a pena. Se tiver como evitar, ele diminui. E por que que ele isenta, gente? Porque a culpabilidade é excluída. Então o ilícito penal, ele vai ser típico, ele vai ser ilícito e ele não vai ser culpável. Por quê? Porque a culpabilidade vai ser excluída nesse caso aqui de erro de proibição, se for inevitável, tá? Vamos lá para vocês entenderem. Vamos imaginar que Mévio ficou sabendo, ó, ele fica sabendo, guarda essa informação aqui, que a cocaína foi liberada para o consumo. Aí ele adquire grande quantidade de entorpecente e é preso em flagrante por posse ilegal de drogas, por posse de drogas, tá? O que que aconteceu aqui? Como é que Mévio fica sabendo? Ele fica sabendo porque o Jornal Nacional anunciou, ou ele fica sabendo num grupo de WhatsApp? Percebam, se o Jornal Nacional anuncia que a cocaína foi liberada, por que que a pessoa vai desconfiar? É o Jornal Nacional, transmitido em todo o território nacional. Tem algumas opiniões polêmicas, tem, mas é um jornal de respeito, inegavelmente. Então, a pessoa pode ter sido enganada por esse anúncio, né, por essa matéria num jornal nacional que é de confiança de toda a população. Se isso acontecer, ela pode sim incorrer em erro de proibição. Agora, inevitável. Se a pessoa fica sabendo disso por conta de um grupo de WhatsApp, ela não procura a fonte, ela cai naquelas inteligências artificiais, né? Não procura a fonte, age com totalmente de forma negligente, de forma imprudente, sai, compra a droga. Aí sim, presume-se que ela tem discernimento do que ela está fazendo, então ela não pode invocar o desconhecimento da lei para poder esquivar-se de sua torpeza. Ela não pode ser o famoso espertinho, tá certo? Olha a situação diferente. E a gente tem que considerar, pessoal, as características pessoais do agente que comete o crime. Não pode ser genérica. Por quê? Vamos imaginar aqui, ó, que quem caiu nesse conto aqui, ó, do grupo de WhatsApp, foi Mévio. E Mévio, ele tem o ensino médio completo, ele mora numa capital, só que ele é conspiracionista, ele vive no grupo de WhatsApp, acreditando em tudo que ele tem, que é noticiado para ele.
É evidente a imprudência dele com a vida em si, certo? Ele tem condições de saber. Agora, vamos mudar a situação aqui. Vamos colocar que quem comprou essa droga foi Joana. Joana tem 95 anos de idade e foi enganada porque os seus vizinhos mostraram o vídeo para ela de uma inteligência artificial falando que a cocaína foi liberada. Ela pegou e quis sair para poder comprar. Olha só, Mévio vai ser punido? Vai, porque ele tinha condições de saber. Agora, Joana, não. Joana não tinha condições nenhuma de saber que aquilo ali era uma falsidade, tá? Que aquilo ali era uma pessoa tentando induzir ela a erro. Então, certamente, Joana cometeu um erro de proibição e a pena dela vai ser isenta, tá bom? Porque era inevitável, certo? E agora eu vou falar rapidamente sobre o erro de tipo. Erro de tipo penal, gente, é quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo, tá bom? E aqui não nos interessa para culpabilidade, sim para o fato típico, tá? Porque a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe que ela está cometendo crime. Só que, no caso aqui, ó, admite a punição por crime culposo. Vamos lá, dois exemplos. João e Paulo são donos de aparelhos telefônicos da mesma marca, da mesma cor e do mesmo modelo. Dois iPhones brancos Pro Max com a tela virada para a mesa, não viram papel de parede e na saída da academia eles confundem os aparelhos. Então João pega o telefone de Paulo e Paulo pega o telefone de João. O que que aconteceu aqui? Furto? 155? Não. Por quê? O que que o 155 fala? Subtrair, não é isso? Para si ou para outra, em coisa alheia móvel. Subtrair é o quê? Uma conduta consciente. A pessoa tem que ter dolo de subtração, tá? Existe furto culposo? Não. O que que aconteceu aqui? Nada. Não houve crime. Não aconteceu nada aqui, tá? Um simples mal-entendido, eles certamente uma situação dessa aqui é fácil de resolver, né? Aqui não interessa ao direito penal. Olha só que situação diferente aqui da de João. João é caçador, ele viu um javali, ele acha que viu um javali, e ele efetua um disparo e ceifa a vida de outro caçador. O que que é isso aqui, gente? É o 121? Fato atípico, ele é ilícito, ele é culposo? É o 121, homicídio? Não, quer dizer, perdão, é o crime de homicídio. Por quê? Quando João achou que viu um javali e efetuou um disparo, ele não levou em consideração se era realmente um javali, ele não levou em consideração ao arredor dele, né? Ele não percebeu se havia pessoas por perto. Então, o que aconteceu aqui? Culpa, e a culpa ela é composta por imprudência, negligência e imperícia. O que que João foi aqui, gente? Imprudente. Por conta da imprudência dele, ele vai responder por homicídio culposo, levando em consideração que o artigo 121, ele permite a culpa, tá vendo? Se ele permite a modalidade culposa e João cometeu, ele certamente vai ser punido. Então existem os três elementos: fato típico, ilícito e culpável. Entenderam a diferença? Como último elemento aqui da culpabilidade, nós vamos falar da exigibilidade de conduta diversa. Pessoal, basta nós pensarmos. Era exigível que a pessoa tivesse. Uma pessoa cometeu um crime. Ela cometeu um crime qualquer. Nós temos que nos perguntar: é exigível que essa pessoa não tivesse cometido crime? É claro que nós, como sociedade de bem, né, nós vamos evitar ao máximo, mas algumas situações
elas vão ser inevitáveis que nós cometemos crime, certo? Por exemplo, olha aqui, coação moral, o artigo 22, ele vai falar sobre coação irresistível e obediência hierárquica. Olha só, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, só é punível o autor da coação ou da ordem. O que isso significa? Primeiramente, a coação ela deve ser moral, tá? Não deve ser física. Se a coação é física, o que é coação física? Você obrigar uma pessoa a fazer outra coisa porque você está segurando ela, você está forçando ela fisicamente a fazer essa ação. Se for esse o caso, não vai ter nem fato típico, porque fato típico exige conduta. E se a coação é física, não existe conduta. Se não existe conduta, não existe fato típico. Se não existe fato típico, não existe crime. A gente já para lá no primeiro elemento, no fato típico, tá bom? Mas e se for moral? Olha só, no caso aqui de João. João, ele é caixa de banco. A sua filha foi sequestrada. O sequestrador telefona para ele e exige que ele abra o caixa do banco e deposite o dinheiro, senão sua filha vai ser assassinada. Filha de João vai ser assassinada. O que João faz? A gente, o Estado pode exigir que João fala, não, eu não vou abrir o caixa, pode matar minha filha. Jamais, né, gente? É claro que João vai entregar o dinheiro. É evidente, qualquer pai faria isso, acredito eu, certo? Quando isso acontece, qual o crime que o sequestrador cometeu? Não é o crime do artigo 157? O roubo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência, né? Então, além dele responder pelo 157, ele ainda vai responder pelo 155, porque quem cometeu, em tese, quem cometeu o crime previsto no artigo 155? João. Só que João estava sendo ameaçado, ou seja, sofrendo uma coação moral irresistível, de uma forma que não se podia exigir conduta diversa da de João. Então, João vai praticar um fato típico, ele vai praticar um fato ilícito, mas ele não vai ser culpável, porque o Estado não pode exigir que João tivesse conduta diversa, tá? Quem vai responder pelo crime do artigo 155? O sequestrador. Então, o sequestrador vai responder pelos dois, tá? O que ele cometeu de fato e o que ele fez a pessoa cometer. É isso. Tranquilo. E a obediência hierárquica? Isso aqui se aplica aos militares, tá, gente? Gente, se o militar ele recebe a ordem de um superior e essa ordem ela não é manifestamente ilegal, o que que é manifestamente ilegal? Imagina lá, o capitão do exército chega lá para um soldado e fala: "Vamos sair na rua executando gente". É evidente que se o soldado aceitar fazer isso, ele vai concorrer com crime, né? Ele vai cometer crime. Mas vamos supor que é marcado uma operação em algum lugar de difícil acesso, um lugar muito periculoso. A pessoa, o soldado tá lá naquela situação de guerra praticamente, né? Trocando tiro, não tá sabendo o que está acontecendo do lado de fora. E seu superior hierárquico comunica, ó, a partir de agora você vai matar todo mundo que você vê na sua frente. E, detalhe, tá, gente? O soldado só tá obedecendo ordem. Ele não planejou fazer isso. Ele não planejou de forma, ele não concorreu para o crime de forma alguma. Ele só recebeu a ordem e falou: "Ah, tá bom, eu vou executar porque eu não sei o que está acontecendo aqui, vai que tem risco de todo mundo morrer aqui". Então ele pega e sai executando. O que que aconteceu aqui, gente? Coação irresistível, tá? Aqui foi coação irresistível de obediência hierárquica.
Quem vai responder pelo crime? Certamente não vai ser o soldado, vai ser o superior, certo? Tranquilo, né, gente? Matéria gostosa, matéria tranquila de entender. E lembrando, nós, toda vez que nos depararmos com uma situação onde nós, nós tenhamos que nos perguntar se algum fato é crime ou não, basta analisarmos se é um fato típico, se ele é ilícito e se ele é culpável. Sendo tudo isso, certamente vai ser um crime. Mas quando cai em provas de concurso o conceito analítico de crime, geralmente não vai ser, tá? E fiquem sossegados, a banca sempre vai te dar, vai te munir de informações, a banca não vai deixar você presumir nada. É uma matéria gostosa, uma matéria tranquila, tá, gente? Então, próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios para poder fixar a teoria do crime na mente, tá? Então, até a próxima aula e um abraço.